bato um papo com o deputado Eduardo Farias, do PCdoB. Hoje, os deputados debateram novamente essa questão que envolve a Operação G7, as paralisações das obras no Estado, o embargo do TCU, as obras da Cidade do Povo, a manifestação dos servidores, dos funcionários das empresas da construção civil. Cerca de 4.000 pessoas estiveram hoje em frente ao Palácio Rio Branco, pedindo realmente a soltura destes empresários, haja vista que legalmente já existe essa possibilidade. Enfim, os deputados também tiveram um momento, digamos, inusitado com a apresentação de um bolo pelo deputado Major Rocha. Vamos debater esse tema também com o doutor Eduardo Farias. Muito boa noite. Boa noite, Alain. Tudo bem, deputado? Tudo bom, tudo tranquilo, graças a Deus. Deputado, na manhã de hoje houve esse debate em torno das obras da Cidade do Povo, do programa Ruas do Povo, da Operação G7, a paralisação das obras que levou essa manifestação dos trabalhadores da construção civil hoje, se manifestando em frente ao Palácio Rio Branco, pedindo a soltura de seus patrões, dos empresários indiciados na Operação G7. E na Assembleia, o debate também não poderia ser diferente. A Assembleia é movida pelo clamor das ruas. Mas hoje teve um momento inusitado. Esse negócio desse bolo do deputado Major Rocha, que a gente vai falar ainda há pouco. Mas eu quero começar o seguinte. O senhor acredita que já chegou o momento do Supremo, que agora o processo está no Supremo, decidir pela soltura dos empresários, haja vista que a lei lhes garante esse direito, uma vez que todos os requisitos legais já estão preenchidos? É o momento dessa análise jurídica imparcial, isenta, neste caso, deputado? Eu acho que sim, Alain. Eu já havia até em outro momento, na tribuna, colocado essa minha opinião. Claro que nós não vamos aqui questionar nenhuma ação da justiça até o momento. Não temos nem autoridade para isso. Mas como cidadão, como membro de um poder que preza pelo equilíbrio entre os poderes, nós podemos dizer que sim, que nós achamos que já está passando do tempo, né, dessas prisões. A prisão cumpriu um papel que nós não questionamos, que é o papel que inclusive é a tipificação desse tipo de ação de prisão preventiva, para que o réu não fuja, para que o réu não comprometa, interfira nas provas, não faça nenhuma coação a qualquer tipo de testemunha, não mexa no ambiente da ação, e até que o inquérito seja concluído e que o inquérito seja então encaminhado para as instâncias corretas. Toda essa etapa já passou. Então o inquérito já foi concluído, já foi ao Tribunal de Justiça, já foi ao Ministério Público, o Ministério Público já retornou com esse inquérito e ele agora está no Supremo Tribunal. Então não tem mais razão, na nossa opinião, da manutenção dessas prisões por serem pessoas de passado, de uma vida pregressa, sem nenhum tipo de complicação com a lei. Pessoas que investem aqui, têm empresas, têm endereços, têm empregados. A reação que nós tivemos hoje, ela, no fundo, é isso. As empresas estão paradas, né? As empresas estão paralisadas com esse tipo de ação, já que seus líderes foram presos. Há uma apreensão já... há um sentimento de insegurança na sociedade e no setor da construção civil, que está praticamente parado. Exatamente. Isso, então, é uma reação de mais de 4.000 pessoas, hoje, lá na Assembleia, lá na frente do Palácio, preocupadas com o emprego, preocupadas com o futuro. E aí, Alain, a gente se preocupa com uma coisa muito mais maior, muito mais macro, muito mais ampla, que é o que isso vai desencadear na economia criana. Porque isso vai interferir na taberna lá do bairro. Já está interferindo. Vai interferir lá no supermercado, que vai interferir no que vende o atacado. Que nas vai empresas que vendem os insumos para a construção civil. Para a construção civil, nas indústrias que vendem insumos também exatamente para a construção civil. Toda uma cadeia produtiva vai ser atingida. Então, nesse momento, é o que eu disse também já numa fala, é a defesa da economia criana. Uma economia que, como todo o Brasil, como o mundo mesmo, passa por dificuldades. Nós já perdemos mais de 100 milhões de RPE só esse ano. Então, o aquecimento da construção civil, com essas obras importantes, como a Cidade do Povo, como Ruas do Povo, a BR-364, são válvulas de escape para a economia, para que a gente consiga manter os empregos, manter a arrecadação, manter os serviços, manter a economia aquecida. Quando você tem uma paralisação desse tipo, a partir de uma ação que foi feita pela Justiça, que, mais uma vez, digo, não estamos questionando, mas que passa já do tempo
dessa conclusão, a gente começa a se preocupar. E se preocupar por 2 motivos. Primeiro, por tudo isso que eu falei, e segundo, pelo tipo de reação de pessoas que vão estar com a espada sobre a cabeça, com risco de perder seus empregos, qual a consequência que essas pessoas podem tomar, ou qual a atitude que elas podem tomar. É bom deixar claro, aqui é uma opinião do cidadão Alan Rick, e a gente sempre deixa muito claro aqui que você, meu telespectador, que me dá a honra da sua audiência, tem que tirar suas conclusões. Aqui a gente apresenta a situação, debate o tema e você tira suas conclusões. Obviamente que a justiça tem cumprido o seu papel no Estado, no Brasil. Cremos na justiça. Não estamos aqui nem para defender e nem para acusar os gestores e os empresários presos. Isso quem vai dizer é a justiça. Mas dentro do ordenamento jurídico brasileiro, está decretado que, ao se cumprir o inquérito policial e a instauração do devido processo penal, o preso provisório, preventivo, ele tem o direito, no ordenamento jurídico brasileiro, de estar em liberdade. São pessoas que não são nem criminosos, nem estupradores, nem bandidos, são empresários. Eles devem estar soltos pelo ordenamento jurídico brasileiro. E a gente espera que o Supremo assim entenda. Não estou aqui fazendo defesa ou acusando ninguém. Esse não é o meu papel, é o da justiça. Mas o ordenamento jurídico brasileiro garante ao indiciado, nestas condições, responder em liberdade. Então essa é uma opinião muito singela minha a respeito dessas prisões, que eu creio também, concordo aqui com o deputado, já passaram do tempo e criam uma situação realmente de insegurança social para milhares de trabalhadores, para cidadãos que respeitam as leis. Então realmente é complicada essa prisão até o momento. Então é importante que no Supremo se tenha uma resposta definitiva para isso e que eles possam responder em liberdade. Se forem culpados, pagar exemplarmente. Agora, se forem inocentes, também terem ressarcido a sua honra. Uma vez que, quem sabe, ali tem pessoas inocentes, pode ser. A justiça pode dizer isso, como também pode dizer que são culpados. Agora, quem restabelece a honra dessas pessoas se forem inocentes? Então, a você de casa, eu acho que é bom fazer essa interpretação, fazer essa análise, uma vez que a gente precisa aqui colocar as coisas em pratos limpos, deputado. Sem dúvida, eu acho que você está correto. E é isso. Nós confiamos na justiça acreana, nós confiamos na justiça brasileira. Agora, elas não estão imunes a cometer equívocos, né? São feitas por homens e mulheres. A gente viu a sessão do Tribunal de Justiça, que você comentou aqui, passou a cena, inclusive, do seu programa, quando você falou com os jornalistas, e aquilo ali é um ponto fora da curva daquilo que nós esperamos do Tribunal de Justiça e daquilo que é efetivamente o nosso Tribunal de Justiça do Acre, que é um tribunal sério, um tribunal competente, um tribunal que tem respondido às suas demandas. Mas ali foi um ponto fora da curva. Quer dizer, nós temos que reconhecer ali. Foi um ponto fora da curva também, talvez, remeter esse processo para uma instância superior, porque isso abre um precedente para outros processos terem o mesmo caminho. E, portanto, você tem um risco de não cumprir o que a Constituição manda sobre um dos poderes, quer dizer, abdicar da sua competência constitucional perante um caso que é, sem dúvida nenhuma, o caso mais comentado, o caso mais emblemático, o caso mais agudo que a sociedade acreana vem vivendo nos últimos anos, eu acho que é uma coisa que eu não vejo com bons olhos, eu vejo com muita preocupação. Deputado, alice a este fato agora o embargo pelo TCU, e esse é um questionamento nacional, diga-se, com relação à construção das casas da Cidade do Povo. Eu questionei aqui alguns juristas, será que o embargo foi já em função de toda a repercussão da Operação G7, inclusive em nível nacional, ou o embargo é meramente uma formalidade que está sendo feita em todo o Brasil para averiguar a maneira de chamamento das empresas para a realização dessas obras? Mesmo assim, não entrando nesse mérito, o que o senhor realmente espera? Há alguma gestão política que os deputados podem fazer? Podem buscar uma resposta imediata do TCU? Existe uma gestão que a própria bancada aqui dos deputados estaduais pode fazer em busca de uma resposta imediata para essa questão? Sim, Alan. Assim, me permita somente discordar um pouquinho do seu raciocínio,
Porque se isso está acontecendo a nível nacional, mas em nenhum estado a obra foi paralisada. Somente Então, aqui no Acre. Somente né? aqui no Acre. Obviamente que são reflexos do que aconteceu e do que vem acontecendo. Talvez preventivamente tenham feito a paralisação da obra, sem imaginar que é um estado de economia frágil, sem imaginar o quanto de geração de emprego que aquela obra vem fazendo, sem imaginar o tanto de insumos, portanto, empregos indiretos que vêm sendo gerados. Sim, tudo isso foi feito, então, essa paralisação das obras. Então, eu não tenho dúvida que também é um viés de tudo isso que está acontecendo, o que é muito ruim. Por outro lado, hoje mesmo, na audiência com os trabalhadores, nós tomamos uma decisão de sim procurar o TCU, o escritório do TCU aqui no Acre, e nós sabemos que o governador, a sua equipe, também vem tomando todas as providências junto com a bancada federal, no sentido de rapidamente botar essa obra novamente em andamento. Não só para que a normalidade econômica volte para o nosso estado, mas para que não se cometa dois equívocos. O primeiro deles é o que isso vai causar de desemprego, gerando muita dificuldade para muitas famílias. E o segundo, tirando a oportunidade de quem hoje mora na lama, de quem hoje mora na beira de um igapó, de quem hoje mora dentro de uma área de risco, que para ter a oportunidade de ter uma casa e uma vida digna, morando numa moradia que seja uma moradia digna. Então, a Assembleia, então, deve fazer alguma gestão junto ao TCU? Amanhã, 9 horas, nós vamos ter uma reunião desse comitê que foi formado dos trabalhadores da construção civil, junto com a comissão de obras da Assembleia. Essa comissão, com mais alguns outros deputados, vão procurar, sim, já estamos com a audiência, marcando a audiência. Quem é o presidente dessa comissão de obras da Assembleia? É o deputado Jamil Asfuri. Deputado Jamil. Deputado Jamil Asfuri. Nós vamos procurar, então, o escritório do TCU para pedir explicações e pedir agilidade nessa análise, uma vez que a informação que temos é que foi suspensa para fazer uma análise de todo o processo que envolve a Cidade do Povo. E o bolo do deputado Major Rocha, hein? O que o senhor achou dessa manifestação política do deputado? Eu achei de péssimo gosto. Né? O senhor comeu do bolo? Não, esse tipo de bolo me faz mal. Mas os deputados da oposição comeram do bolo, né? Comeria. Alguns até inadvertidamente, acharam que era aniversário de alguém. Quer dizer que o deputado Chagas Romão comeu achando que era aniversário de alguém? O Chagas achou que era aniversário de alguém e comeu o bolo. E depois disse, olha, eu não concordo com isso. Né? Ninguém concordou com isso. Mas o deputado está no direito dele, ele faz com o mandato dele o que ele achar que tem que fazer. Só que tripudiar em cima de famílias, em cima de pessoas que estão presas, em cima de pessoas que, como você disse, a justiça nem deu um posicionamento final sobre culpabilidade ou não. Você vê mulheres, filhos chorando e tendo dificuldades, passando por constrangimento, inclusive, ao visitar seu pai, ao visitar seu marido na prisão. E pessoas, como você disse, empresários que geraram muito emprego, que ajudaram a construir esse Acre até aqui. Você comemorar com um bolo porque estão presos há 31 dias, eu acho que até do ponto de vista humano, isso não é uma atitude que se deva aplaudir. Mas o deputado é o tipo de política que ele acha interessante fazer, está no direito dele, foi eleito legitimamente, e quem vai fazer o julgamento é o povo na próxima eleição. Grande político, filósofo, estadista norte-americano Edmund Burke dizia que a grandeza do vitorioso é reconhecer o espírito de luta de seu adversário e jamais tripudiar sobre ele. Mas isso vale para todos os lados da política, viu? Isso é uma regra. Todos os lados da política. Exatamente. Os 11 mil servidores, deputado, se fala muito, existe um comitê que é encabeçado pelo seu colega, deputado Moisés Diniz. Recentemente, uma declaração da ministra Carmen Lúcia caiu como um balde de água fria, quando ela disse: eu sou escrava da Constituição, deixando claro que deve concordar com o relatório do ministro Dias Toffoli. E o senhor, o que o senhor pensa dessa situação? Olha, não, primeiro, eu acho que essa é uma situação que é um painel, na verdade, ela não é uniforme, ela é um painel. Você tem aqueles que entraram até 1988, que na verdade a Constituição não garante a estabilidade, mas também não manda demitir. Eles não têm a estabilidade. Você tem aquilo que estão chamando de a regulamentação da Constituição, que ocorreu aí pelos anos de 91, 92. Você tem ali também um grupo de pessoas que entraram nessa época. Portanto, a Constituição não dizia exatamente e não definia as regras para o concurso público. E você tem uma questão histórica do Acre. O Acre, na verdade, quando ele sai de território federal, que todos os empregos eram feitos via governo federal, no seu primeiro governo constitucional, o governo José Augusto, ele sofre um golpe, como todo o Brasil sofreu, o golpe militar de 64, e ele passa, então, durante muito tempo, em regimes totalitários que não permitiam a organização de um Estado democrático, de um Estado
com toda a sua vida institucional plena de gozo. Quando você sai desse processo, exatamente dos anos 80, início dos anos 80, com os governos do Nabor Júnior, os governos do Flaviano, depois de Edmundo, você tem ali uma acelerada organização do Estado. Exatamente quando você cria vários órgãos que hoje tem, poderia citar a Fundação Garibaldi, Fundação Ilhas Mansur, outras secretarias, toda uma organização, inclusive de aspectos sociais que você não tinha num Estado totalitário, que você precisou crescer esse Estado. A própria Federação Brasileira começa a ter uma vida mais organizada a partir da redemocratização do Brasil e, portanto, da reorganização do Estado brasileiro. E o Acre, então, começa nesse processo. Você não tinha, em alguns municípios, quando fizesse concurso para professor, você não tinha professor com nível superior. Você tinha que catar e chamar e pedir, pelo amor de Deus, que entrasse ali e fizesse aquele serviço. Você não tinha médico, você não tinha advogados, você não tinha uma série de profissionais que hoje, no ordenamento jurídico que nós temos hoje, pede o concurso público para que você fizesse concurso naquela época. Você tem que compreender tudo isso. Mas vamos lá, mas ao caso concreto hoje, o que o senhor pensa? Existe uma saída política? Eu acho que sim, E não é via PEC, eu acho que é pela compreensão dos ministros. E eu tenho uma informação, até você poderia chamá-lo aqui, que está chegando agora, nesse voo agora da tarde, chegou hoje no voo da tarde, o deputado Moisés Diniz, e ele me falou por telefone que foi uma conversa muito boa, tanto com o ministro Marco Aurélio, como com a ministra Carmen Lúcia. E acho que seria interessante ouvir também o Moisés. Ele está esperançoso, e eu também estou esperançoso, de que a gente busque uma saída sem necessariamente ter que aguardar a PEC 54, que é um processo muito mais complexo, um processo que envolve outras forças do Congresso. Que envolve a grande mídia nacional, que não aceita a PEC. Que não aceita a PEC. A própria opinião pública nacional hoje rejeita muito essa PEC. Então, eu acho que aí é um caminho muito mais difícil. A gente tem que conseguir estancar a partir dessa chamada modulação que o Supremo ainda vai julgar. Uma última pergunta, rapidamente, nosso tempo estourou. Os reflexos dessa crise para 2014 são muito graves, deputado? Olha, sem dúvida você não pode dizer que isso não tem nenhum impacto sobre a eleição de 2014. Agora, não terá o impacto que a oposição vem alardeando. O governador Tião Viana é uma pessoa que a sociedade o vê como um homem íntegro, como um trabalhador, como não poderia ser diferente. Tião vem fazendo um governo ativo, vem tocando num processo que a gente vem discutindo há muito tempo, que é como fortalecer a economia acreana. Há projetos importantíssimos que hoje são patrimônio, diria, do povo acreano, como Ruas do Povo, que deu dignidade às pessoas que saíram com sacos plásticos das suas casas, que hoje tem a rua ali na frente, Ramais do Povo, a Cidade do Povo, né? Essa grande implementação da mecanização agrícola na zona rural, uma série de processos na formulação de uma política econômica forte para o Estado do Acre, faz com que o governador Tião Viana tenha um governo muito presente nas pessoas. Ele mesmo anda muito, vai muito aos municípios, e isso, sem dúvida nenhuma, tem o protegido e vai o proteger da sua imagem, do seu governo, e será um candidato bastante competitivo, e eu diria com amplo favoritismo nas eleições de 2014. Conversei aqui com o deputado Eduardo Farias, do PCdoB, que sempre bate um bom papo conosco aqui no programa. Deputado, obrigado pela tua vinda, viu? Eu que te agradeço, Alain, e parabéns aí pela audiência do programa. Obrigado. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do Gazeta Entrevista. Eu recebo no próximo bloco o vereador Marcelo Macedo, do PT. Você é nosso convidado. Até já.